Saudação a todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Deus abençoe os seus planos, os seus projetos. Deus abençoe a sua vida. Iniciando o nosso culto desta manhã, quero ler para todos a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 1, que está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos nação irrepreensível diante dele e em amor, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele e em amor. Que essas palavras possam edificar grandemente a sua fé, fortalecer espiritualmente a cada um e fortalecer cada dia mais a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida com essas palavras. Senhor Deus bendito, te agradecemos por mais este momento, por mais este dia maravilhoso, Senhor, na tua presença. Que todos os que estão compartilhando e nos ouvindo e que venham a compartilhar e ouvir sejam abençoados com as palavras da tua lei, Senhor, com as nossas orações, com os louvores e com a leitura e meditação da tua palavra para edificação do corpo de Cristo em todas as regiões celestiais, em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar,
dizer que és formoso, me derramar, dizer-te te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bom dia a todos, graça e paz. O desejo do meu coração é que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja abundante na vida de todos que estão conosco nessa Manhãs com Deus. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versos 14 a 16, que está escrito assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus, durante o seu ministério terreno, por 3 anos, ele passou ensinando, pregando o evangelho do reino, curando enfermos de toda sorte de doenças e enfermidades, ressuscitou mortos, expulsou demônios e fez muitos milagres à vista de todos. E os seus discípulos estavam com ele. Os últimos 6 meses do seu ministério, ele dedicou mais para preparar os seus discípulos, para darem continuidade à obra que ele havia iniciado. Portanto, esse período de 6 meses foi marcante para os discípulos, porque Jesus os ensinou com mais intensidade, declarando abertamente tudo o que iria acontecer com ele. Jesus lhes comunicou que ele ia ser traído, ia ser entregue às autoridades, ia ser condenado e morto, mas que 3 dias após a sua morte, ele iria ressuscitar. Então seus discípulos estavam muito bem informados, e aconteceu justamente tudo como ele havia dito. Nesse texto, Marcos registra que Jesus repreendeu a incredulidade dos seus discípulos, pois ele lhes havia assegurado tudo a esse respeito, mas eles se mostraram incrédulos. Mas na sequência aconteceu algo surpreendente, e diante disso eu quero compartilhar com todos, à luz desse texto, algumas lições sobre o tema Jesus restaura os seus discípulos. Jesus restaura os seus discípulos. De que forma Jesus restaurou os seus discípulos? Em primeiro lugar, mediante o seu poder. Os discípulos haviam fracassado. Veja o contexto: Jesus apareceu a Maria Madalena, já ressuscitado. Versos 10 e 11. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se outra vez, de outra forma, a 2 deles que estavam de caminho para o campo.
versos 12 e 13. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses dois. Eles não deram crédito. Por isso Jesus censurou-lhes a incredulidade. Eles fracassaram. Mas como Jesus os havia escolhido, restaurou-os e os capacitou para a obra que eles haviam de executar. Os versos 15 mostram que Jesus lhes confiou a pregação do Evangelho e capacitou-os, dando-lhes poder, os versos 15 a 17. E diante da fragilidade dos discípulos, o texto mostra que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas transforma e capacita para serem seus porta-vozes no mundo. Os versos 15 e 16 revela dois pontos fundamentais que deveriam ser observados naqueles que aceitassem a mensagem do Evangelho. Primeiro ponto, crer no Evangelho. Segundo, ser batizado. Esse texto, ele tem sido interpretado por muitos pregadores de forma errada, pois asseguram que uma pessoa, para ser crente, precisa ser batizada. Mas o texto diz que primeiro a pessoa precisa crer, verso 16. E como prova da sua crença em Jesus, por meio da mensagem do Evangelho, aí será batizada para dar entrada na comunidade cristã e passar a ser membro da Igreja de Cristo. Portanto, a pessoa recebe o batismo não para ser crente, mas porque já é crente. Portanto, o dever dos discípulos e de todos os crentes é pregar o Evangelho. Pregar a quem? A todos que for possível, a todos que estiver ao nosso alcance. Nós não sabemos quem são os que serão salvos, mas Jesus Cristo sabe. E todos que se converterão a Cristo é porque eles foram conhecidos desde antes da fundação do mundo, foram escolhidos por Deus e foram levados pelo próprio Deus ao Senhor Jesus para serem salvos por Ele. Portanto, a pessoa, quando recebe o batismo, não é para ser crente, mas recebe o batismo porque já é crente. Ele diz assim, quem crê e for batizado. Ele não diz quem for batizado e crê, mas ele diz quem crê e for batizado será salvo. Portanto, é um dever nosso pregar o Evangelho. Jesus capacitou seus discípulos e os enviou para pregar o Evangelho. E a pregação dos seus discípulos foi tão intensa, extensa, que chegou até nós. E cabe a nós também dar continuidade a esta obra de pregação do Evangelho. E em segundo lugar, o Evangelho aqui mostra quem são os destinatários da mensagem do Evangelho. Verso 15. Os destinatários da mensagem do Evangelho. O que é que diz o verso 15? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por que os discípulos deveriam pregar o Evangelho a toda criatura? Como já dissemos, por duas razões principais. Primeiro, eles não sabiam quem eram os que haviam de serem salvos. Portanto, deveriam pregar a todos. Os que já haviam sido escolhidos por Deus para a salvação iam crer, irão crer e serem batizados. Os que não iam crer não foram escolhidos por Deus, por isso não iam serem salvos e não serão salvos, mas precisavam e precisam ouvir a pregação do Evangelho como testemunho contra eles, e que o seu destino já estava e já está determinado por Deus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Esse é o dever de todo crente hoje, pregar o Evangelho a todos que lhe for possível, pois não sabemos quem será salvo, mas todo aquele que já foi escolhido por Deus vai ouvir a mensagem,
vai entender, vai aceitar e se entregar a Jesus para ser salvo por ele. E vai testemunhar de Jesus como seu Salvador. Os que não foram escolhidos não vão crer, mas vão ouvir a pregação do Evangelho, que vai servir de testemunho contra eles, mas cabe a nós pregar o Evangelho a toda criatura, porque a ordem é essa: pregar o Evangelho a todos que estão ao nosso alcance, a todos que for possível pregarmos a eles, porque os que ouvirem a palavra do Senhor e crerem na palavra serão salvos. Mas também os que ouvirem e não crerem, o seu destino já está traçado, serão condenados. Portanto, cabe a nós pregar o Evangelho com integridade, no sentido de que estamos cumprindo o nosso dever para com a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas para que todos venham crer, é necessário ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem vai ouvir? Foi conhecido por Deus, foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, e será levado até a Jesus para serem salvos por ele. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Mas ainda, eu quero dizer uma coisa: como tem sido a sua vida cristã como servo de Cristo? Você tem feito o seu dever de casa? Tem prestado culto a Deus na sua vida, na sua casa, com a sua família? Tem pregado o Evangelho àqueles a quem você tem condições de pregar? Tem dado testemunho de Jesus Cristo para que as pessoas vejam em você uma mudança de vida? Se isso for uma realidade na sua vida, amém. Mas se não for, abra os olhos. Pense nessa mensagem. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Eu e você temos essa responsabilidade. Mais uma vez, que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. São estes problemas que na vida tentam, querem separar-me de uma paz que um dia encontrei. E por ela me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. Na realidade, mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada, o Consolador habita em mim. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. E por ele me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. E se não bastasse nos meus dias que a alegria ser um provador de confiança tal, eu tenho os olhos no futuro que desde há muito tempo escrito foi, já escrito foi. Só assim consigo
consigo me soltar, para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Só assim consigo me soltar, para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. 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 Cristo Jesus, nossa rocha, o nosso restaurador fiel. Que Deus derrame abundantemente da sua graça, da sua misericórdia sobre a vida de cada um. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. E o Senhor te